Olá, meus queridos, essa é uma aula da Igreja Congregacional da Estação, EBD Congregacional Kids. Vamos falar hoje sobre a Páscoa. E nessa nossa aula sobre a Páscoa, nós vamos tratar de como é que é a Páscoa judaica e também como é que é a nossa Páscoa, o que significa a Páscoa para nós nos dias de hoje como cristãos. Primeiro vamos orar e agradecer a Deus pela oportunidade desta aula. Senhor Deus, te agradeço, Pai, pela oportunidade desta aula, pela oportunidade de conhecer e conhecer mais sobre aquilo que Tu tem nos ensinado, Senhor, para a nossa salvação. Muito obrigado, Senhor, pela Páscoa, pelo sacrifício de Jesus na Páscoa, pela ressurreição dele, pela oportunidade de termos a Tua graça em nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus, por tudo e em tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, o que é a Páscoa? A Páscoa vem do nome Pessah, que é do hebraico. Tá? No dicionário Strong Hebrew, é o número 6453, é a palavra 6453 do dicionário. E o que significa Pessah? Pessah significa passar por cima, ou passagem. Ela vem de se a gente fosse dividir a Páscoa, né, o acontecimento da Páscoa, ele não é uma coisa, ele é um acontecimento. E a Páscoa, ela tem um roteiro. O roteiro começa com um plano de libertação, que foi feito por Deus. Né? Depois desse plano de libertação, nós temos o sacrifício prático e também simbólico. Por que prático e simbólico? Porque primeiro vê o plano de libertação, onde Deus vai lançando as pragas no Egito para a libertação do seu povo, perante o povo do Egito. E o sacrifício prático é o sacrifício do cordeiro, lá perto da 10ª praga. Ele é prático por quê? Porque o sangue do cordeiro vai servir para marcar as portas dos judeus. E ele é simbólico porque ele nos traz também a figura de Jesus Cristo, tá? Para os dias de hoje. Isso a gente vai falar um pouquinho mais na frente. E aí vem a ceia simbólica. Simbólica por quê? Porque como ceia em si, ela não era necessariamente para alimentação, mas sim para ensinar algumas coisas, lembrar algumas coisas para os judeus. Por exemplo, com as ervas amargas, com o pão sem fermento e assim por diante. Também vamos falar mais à frente disso daí. E aí no nosso roteiro a gente tem a 10ª praga, que em si é a passagem de Deus por cima da terra do Egito. Em alguns historiadores e estudiosos, eles falam que a própria Páscoa, o Pessah, que é a passagem de Deus pela terra do Egito, ou seja, a 10ª praga. E outros dizem que em si a Páscoa significa a passagem para a libertação. E temos a libertação do povo depois da 10ª praga. Todo mundo sabe que o faraó resolveu ceder e entregar o povo a Deus e o povo saiu para Deus. E aí essa libertação do povo levou o povo para o deserto para que eles pudessem adorar a Deus. Né? Hoje, para os judeus, a Páscoa é uma cerimônia muito bem calculada, muito bem organizada. E é organizada por esse livro aí, o Haggadah Shel Pessah, que é um livro hebraico, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Tem lá, vai ter o link lá tanto para o Haggadah em hebraico, original, e vai ter o link também para o Haggadah em português, nessa tradução do Rabino Shmuel Osher Pigum, ok? Nesse Haggadah, ele mostra lá o que era Seder Pessah, que mostra os elementos da Páscoa que são usados hoje. Tem até uns pratos que os judeus compram, né, que eles têm em casa, que esses pratos vêm com a posição certinha de cada símbolo da Páscoa, onde é que vai ser posto cada símbolo da Páscoa. E aí a gente tem o zeroar. Né? O que é o zeroar? O zeroar era um osso de ave, né, que significava o braço forte de Deus, que tirou o povo do Egito. E aí, logo depois, nós temos o Beitzah. O Beitzah era o ovo cozido, né, simbolizando o coração duro do faraó, mas também, né, ele simbolizava a passagem para uma nova vida, início de uma nova vida. E aí nós temos o Maror. O Maror eram ervas amargas para dar a ideia do sofrimento que o povo tinha passado, né, no Egito durante a escravidão deles. E aí nós temos o Haroset. O Haroset era uma mistura de algumas frutas secas, né? Uma pasta feita de frutas secas e vinho,
né, que davam para lembrar o povo da argamassa, né, do trabalho deles na construção das pirâmides do Egito. Nós temos também, além do haroset, nós temos o carpaz. O carpaz eram ervas amargas que lembravam o risopo, que foi usado para espalhar o sangue do cordeiro na porta da casa dos judeus. E além disso também, o carpaz está ali também para ser comido com, assim, com sal, tipo um molho de sal, para que os judeus sintam, né, como se lembrem da lágrima do sofrimento na época da escravidão. E por último, o Haseret. O Haseret, ele é também mais uma porção de ervas amargas, também dando a indicação do sofrimento que o povo teve quando estava no Egito. Então, esses são os símbolos usados hoje na Páscoa coordenada, na cerimônia da Páscoa feita pelos judeus, de acordo com o Haggadah. E esses elementos, em relação ao que temos hoje? O que significa esses elementos, né? Vamos ver o simbolismo de alguns. Lá em Êxodo 12, a partir do verso 3 até o verso 13, e para os outros elementos vai até um pouco mais adiante, nós temos alguns elementos que eram da Páscoa original, ou seja, quando ocorreu a primeira Páscoa. E dentre eles nós temos o cordeiro como elemento principal. O cordeiro, naqueles dias, era um animal verdadeiro e tal para ser sacrificado. Nos dias atuais, a gente simboliza o cordeiro como sendo Jesus. Ele é a representação de Jesus. E aí vamos descer aqui nessa tabelinha que eu fiz, colocando a situação. Um cordeiro por família. Se a família fosse muito pequena para um cordeiro, ela deveria se reunir com outras famílias. Ou seja, o cordeiro, se desse para 2 famílias, ele deveria ser usado para 2 famílias. E com relação a Jesus? Com relação a Jesus, ele foi o cordeiro suficiente, o sacrifício supremo, sabe? Ele é o sacrifício que dá para todas as famílias. E aí, no final das contas, somos todos famílias de Deus. E esse cordeiro tinha que ser macho de 1 ano. Isso, se a gente trocar em miúdos e jogar para o lado do ser humano, seria como se eu dissesse que é um homem entrando na fase adulta, ou seja, um homem que agora é adulto, segundo as leis dos judeus. E o cordeiro também tinha que ser sem defeitos. Também Jesus era sem pecados, sem os nossos defeitos como ser humano. O cordeiro também tinha que ser sacrificado ao pôr do sol. Jesus foi sacrificado ao pôr do sol porque ele tinha que ser sacrificado antes do sabá. O sangue do cordeiro marcou as casas dos judeus para a vida. E o sangue de Jesus marcou as nossas vidas para a vida eterna. O cordeiro ele deveria ser assado ao fogo. E Jesus passou pela prova. O fogo na Bíblia muitas vezes traz a ideia de prova, de purificação. Jesus ele passou pela prova, ele foi sacrificado e sobreviveu a essa prova. No Êxodo fala que não sobrou nada, não deveria sobrar nada do cordeiro pela manhã. E Jesus, na manhã da sua ressurreição, o corpo dele também não ficou, né? E nos elementos das ervas amargas? Bom, as ervas amargas, como eu falei lá pelo Haggadah, né, dão a ideia do sofrimento e lembram a escravidão também, né? Lembra o sofrimento da escravidão. E o pão sem fermento é uma vida sem pecado. Os 7 dias sem fermento são como se desse a ideia de 7 dias dedicado realmente ao Senhor, buscando ao Senhor. E o fato deles comerem prontos para sair, que a gente chama de lombo cingido, significa festejar o sacrifício de Jesus para os dias de hoje, estando prontos para o seu retorno. Vamos falar um pouquinho sobre o coelho e os ovos da Páscoa. Será que tem alguma coisa a ver? Vamos lá. Bom, para início, a Páscoa, o nome dela em inglês é Easter. E esse nome vem de uma deusa chamada Eostre, uma deusa anglo-saxã. Ela tem vários nomes similares a Eostre, mas o Eostre é o mais comum. E essa deusa, ela é considerada a deusa da fertilidade desse povo anglo-saxão, que era um povo que não era cristão. Eles tinham vários deuses para quase tudo o que eles enxergavam na natureza, eles inventavam um deus.
Bom, o coelho, ele era um personagem que era sempre desenhado junto a essa deusa, né? Essa deusa sempre estava andando com o coelho, porque o coelho ele simboliza essa parte da fertilidade, de procriação rápida, né? Ele tem filhos muito rápidos, né? Os coelhos e tal. Além disso, nós temos os ovos. Os ovos eles começam a ser apresentados na história lá pelo século XIII. Não é que não tinha ovos antes, gente. É porque, assim, no aspecto de dizer que eram usados como simbolismo de nova vida, eles eram presenteados para outras pessoas durante essa época, em homenagem também a essa deusa Eóstria. Tá? E os ovos no século XIX na Rússia começaram a ser ornamentados até mesmo com joias, tal como vocês estão vendo aí na imagem. Os ovos chamados ovos de Fabergé são muito famosos e muito caros, tá? Até hoje. Mesmo nas nossas casas, a gente tem ornamento de ovos. A gente é que às vezes não presta atenção, mas muita ornamentação dos muros das casas, entradas de portão, são feitas simbolizando o ovo, quer dizer, uma nova vida, uma vida boa e tal. E na América, em 1700, chegou essa tradição através de imigrantes alemães que se instalaram no estado da Pensilvânia, lá nos Estados Unidos. Depois que eles se instalaram lá, eles criaram essa tradição de carregar cestas para coletar os ovos que os coelhinhos da Eóstria iam deixando pelo caminho, e também andavam com pequenas cenouras nas mãos para poder deixar nos locais para presentear os coelhinhos para que eles se alimentassem. Tá? Essa tradição se espalhou pelas Américas e pelo mundo, e hoje, até hoje a gente tem a tradição do coelho da Páscoa aí, e da coleta de ovos. Mas e para o cristão? O que deve ser a Páscoa para o cristão? Bom, a Páscoa para o cristão, será que tem a ver com cerimônias, simbolismos, ervas amargas, fermento, ovos, coelhos? O que será que quer dizer a Páscoa para o cristão? Para nós cristãos, né? Nós temos sim que respeitar a tradução judaica, porque foi deles que surgiu a Páscoa. O nosso Deus se revelou a esse povo maravilhoso primeiro. Então nós temos que observar bem eles. Mas Cristo, que é o nosso guia, que é o nosso Salvador, o nosso Senhor, ele nos traz alguns aspectos que temos que prestar atenção sobre a nossa celebração da Páscoa. Bom, para a gente entender o que deve ser feito na Páscoa para nós cristãos, né, a gente vai ter que cumprir alguns passinhos aí. O primeiro deles é lembrar. Lembrar o quê? Lembrar que foi feito um sacrifício para nos salvar. Lembrar que a Páscoa em si, a primeira Páscoa, ela já apontava, ela já predizia o que ia acontecer num futuro próximo, que era o sacrifício de Jesus. Nós temos que lembrar que Deus nos ama e lembrar que em sua Bíblia, ou seja, nas suas escrituras sagradas, está lá o que devemos saber, o que devemos lembrar. E temos também que fazer conhecer para aqueles que ainda não o conhecem, sejam eles grandes ou pequenos, né? Ensinar as nossas crianças, também ensinar aqueles que ainda não conhecem a Cristo, sobre o valor que tem a Páscoa. E aí, a gente só consegue fazer isso, lembrar e conhecer, se a gente entender realmente o valor. Você sabe qual é o valor da Páscoa? O valor da Páscoa é o valor do sangue de Cristo. Sem a Páscoa, nós não podemos dizer que somos cristãos, porque é na Páscoa / ressurreição de Jesus é que nós temos a transformação de todos nós como mortos para vivos em Cristo. É através da Páscoa que Jesus fez o sacrifício final, que ele fez o sacrifício que hoje é considerado o sacrifício único e aquele que não pode ser superado, aquele que é suficiente para salvar todas as famílias da terra, desde que nos entreguemos a ele. O crédito está na mão de Cristo. Basta que a gente peça a ele para nos ceder. E depois de lembrar, fazer conhecer e entender, nós devemos agradecer, porque não tem como a gente entender o que aconteceu naquela cruz e não poder agradecer a Deus pelo sacrifício que foi feito. E esse agradecer tem que ser feito através de adoração verdadeira. E é através dos nossos cultos, dos nossos louvores, das nossas orações, que nós agradecemos a Deus, que nós adoramos a Deus. E é através do nosso trabalho na obra de Deus, de fazer outros conhecerem, que a gente adora a Deus.
Que Deus abençoe a sua vida nesse domingo de Páscoa, que Ele esteja junto de você, que Ele te faça entender. Agradeça muito, mas não podemos exigir nada do Pai. Ele nos prometeu, e mesmo assim, nós não podemos exigir nada do Pai. Só devemos agradecer, porque tudo é dele para Ele. Que Deus te abençoe.